O verão de 1962 no Chile foi glorioso. Foi um ano em que toda a nação, apesar de ter sofrido o devastador terremoto 2 anos antes, se ergueu orgulhosamente com a imortal declaração: porque não temos nada, faremos tudo. No verão de 1962, a seleção chilena escreveu um grande conto de fadas, uma jornada incrível em sua terra natal, com uma geração de jogadores excepcionalmente talentosos e um estilo de jogo ofensivo, por vezes agressivo, mas sempre corajoso. Eles não só conquistaram o 3º lugar no mundo, como também se tornaram parte imortal da memória da nação. Mas por trás daqueles momentos de glória, após a vitória emocionante contra a Iugoslávia na disputa pelo 3º lugar, havia indivíduos com destinos muito particulares. Mais de 60 anos se passaram. A poeira do tempo obscureceu muitas pegadas, mas suas histórias permanecem. Alguns se tornaram lendas imortais. Alguns escolheram um caminho mais tranquilo e outros tiveram que encerrar sua jornada em tragédias. Vamos relembrar a trajetória tumultuada dos 22 heróis que formaram a alma da geração de ouro do Chile em 1962. Luiz Eizaguirre personificava segurança e elegância na ala direita. Aos 22 anos, o jovem jogador da Universidade Chile atuou por 540 minutos completos, sem perder um segundo sequer, na jornada rumo à medalha de bronze. Com seu julgamento inteligente e intervenções precisas como um cirurgião, deixou uma marca indelével. A atuação de Luiz Eizaguirre no torneio foi reconhecida mundialmente, tornando-o o único jogador chileno a ser convocado para a seleção World Stars, que disputou o Campeonato Mundial em Wembley em 1963. Ao lado de nomes como Lev Yashin e Ferenc Puskás, o apelido FIFO tornou-se, assim, sinônimo de sua vida, uma coroa de orgulho. Após o retumbante sucesso na Copa do Mundo de 1962, a carreira de Eizaguirre continuou a florescer com a geração do Balete Azul da Universidade de Chile, conquistando inúmeros campeonatos nacionais. Ele não era apenas um jogador de futebol, mas também um ícone de lealdade e profissionalismo inabaláveis. Depois de se aposentar, Luiz escolheu uma vida tranquila, mas permaneceu intimamente ligado ao futebol como consultor e treinador de jovens. Dedicou grande parte do seu tempo à família, vivendo uma vida exemplar, evitando o glamour e o brilho dos escândalos. A imagem de um herói silencioso protegendo seus companheiros em campo parece personificar perfeitamente sua vida real. Hoje, muito tempo depois de sua aposentadoria, Luiz Eizaguirre, aos 86 anos, vive uma vida tranquila com sua família em Santiago. Sua trajetória é um testemunho de esforço incansável, uma lenda viva que continua a inspirar jovens defensores sobre o valor da perseverança e das qualidades cavalheirescas nos gramados. Raul Sánchez foi o pilar da defesa, protegendo o gol com notável serenidade. Aos 28 anos, estava no auge da carreira, demonstrando uma leitura de jogo magistral e fazendo defesas impecáveis. Raul jogou os 540 minutos completos, dando apoio moral a toda a equipe diante dos formidáveis ataques do Brasil e da União Soviética. Sua atuação demonstrou uma determinação inabalável. Um herói silencioso que não precisava do glamour dos gols, mas foi o fator decisivo para a conquista da histórica medalha de bronze. Após o torneio, a carreira de Raul Sánchez esteve ligada ao Santiago Wanderers antes de se transferir para o Everton de Viña del Mar. Ele é considerado um dos melhores zagueiros centrais da história do futebol chileno, graças ao seu estilo de jogo técnico e à sua postura digna. A vida pessoal de Raul transcorreu em paz. Ele optou por uma vida longe dos holofotes após a aposentadoria, dedicando-se à família e participando ocasionalmente de atividades comunitárias locais. É lembrado por amigos e colegas como um homem íntegro e discreto, que sempre agiu com firmeza. A conexão entre seu papel como a última linha de defesa em campo e sua vida pessoal parecia estar intrinsecamente ligada ao seu destino. Ele era o maior apoio para seus entes queridos. No entanto, essa trajetória digna chegou ao fim após uma longa batalha contra o Alzheimer. Em 28 de fevereiro de 2016, Raul Sánchez faleceu aos 82 anos. Seu legado não se resume a defesas heróicas, mas também a uma lição de dedicação e lealdade para as futuras gerações. Jaime Ramírez era o coração e a alma do ataque chileno em 1962. Um atacante versátil com um estilo de jogo moderno e inovador.
Aos 30 anos, ele demonstrou sua vasta experiência e instinto matador com 2 gols cruciais no torneio. Ele é lembrado não apenas por seus dribles deslumbrantes, mas também por seu espírito de luta, como um verdadeiro guerreiro. Sua atuação aos 30 anos demonstrou brilhantemente as qualidades de liderança de um veterano experiente, guiando seus companheiros mais jovens nos momentos mais tensos contra a Itália e a Suíça. A trajetória de Jaime após a Copa do Mundo foi uma verdadeira saga de transformação. Ele foi um dos primeiros jogadores chilenos a ter sucesso no exterior, atuando por diversos clubes na Espanha, como o Espanyol e Granada, antes de retornar ao Chile. Jaime sempre viveu como um artista livre, amando a beleza do futebol ofensivo e jamais abrindo mão de um jogo pragmático. Sua vida pessoal era uma mistura da glória dos campos com a paixão pelo mundo dos negócios esportivos. Ele passou muitos de seus últimos anos treinando e compartilhando sua experiência com a próxima geração, com uma filosofia otimista. Futebol é alegria, e a vida também. O mais instigante é a conexão entre seu papel como armador em campo e sua vida pessoal. Jaime sempre conectou gerações de jogadores. No entanto, essa jornada gloriosa e essas aventuras chegaram a um fim abrupto. Em 26 de fevereiro de 2003, Jaime Ramírez faleceu aos 70 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Sua morte deixou um enorme vazio no coração dos torcedores, mas seu legado como figura romântica em campo permanece como uma história de vida que provoca reflexão no futebol chileno. Jorge Toro é o maestro do meio-campo, um talentoso jogador com visão tática magistral e chutes potentes de longa distância. Aos 23 anos, já disputou 450 minutos e marcou 2 gols cruciais, incluindo um golaço contra o Brasil na semifinal. As atuações de Jorge Toro são um espetáculo à parte, tornando-o um jogador muito cobiçado por olheiros europeus. Ele joga com inteligência e finesse, transformando cada passe em uma obra de arte no gramado. Após o seu retumbante sucesso na Copa do Mundo, Jorge Toro fez história como o primeiro jogador chileno a atuar na Itália, pela Sampdoria. Ele desfrutou de anos brilhantes na Série A italiana, antes de retornar ao seu país natal para jogar por outros grandes clubes. Após se aposentar dos gramados, Toro se dedicou à carreira de treinador, investindo no desenvolvimento do pensamento futebolístico moderno na nova geração. Sua vida pessoal foi uma jornada longa e árdua. Ele viveu uma vida rica, participando ativamente de atividades culturais e sociais. O que é particularmente notável é a conexão entre seu papel como armador em campo e sua vida pessoal. Ele sempre buscou abrir novos caminhos para o futebol de seu país. Hoje, após décadas de altos e baixos, Jorge Toro trava outra batalha: a doença. Infelizmente, em 16 de fevereiro de 2024, sua jornada chegou ao fim aos 85 anos. Seu falecimento é a mais recente nota sombria na Sinfonia da Geração de Ouro de 1962. Honorino Landa foi o membro mais jovem do ataque oficial da seleção chilena em 1962. Aos 20 anos, o jovem demonstrou um espírito de luta feroz e uma incrível capacidade ofensiva nos 439 minutos em que esteve em campo. Apesar de ter recebido um cartão vermelho em uma partida tensa contra o Brasil, ninguém podia negar o talento e a paixão de Landa. Ele jogava com o instinto de um matador na área, sempre pronto para romper as zonas mais perigosas e criar oportunidades para seus companheiros. Sua atuação aos 20 anos foi a personificação da ambição e da audácia da juventude. Após a Copa do Mundo, a carreira de Landa continuou no União Espanhola, onde se tornou um artilheiro lendário. Ele sempre foi amado pelos torcedores por seu estilo de jogo dedicado e personalidade sincera. No entanto, a vida pessoal de Honorino foi marcada por momentos de quietude e melancolia. Ele viveu uma vida reclusa, dedicando grande parte do seu tempo ao treinamento de futebol comunitário, após se aposentar precocemente devido a lesões persistentes. Parece que a imagem de um guerreiro feroz em campo refletia estranhamente sua vida de maneira oposta. Ele se tornou mais contemplativo e reflexivo sobre a vida. Essa trajetória promissora chegou a um fim abrupto e prematuro, deixando toda a nação em choque. Em 30 de maio de 1987, Honorino Landa faleceu aos 45 anos, vítima de câncer de estômago. Sua morte prematura, no auge de seu talento e experiência, tornou-se uma das maiores perdas da história do futebol chileno, deixando para trás o legado de um atacante talentoso,
Carlos Contreras, carinhosamente apelidado de Plutão pelos torcedores, foi peça fundamental da defesa impenetrável do Chile em 1962. Aos 23 anos, o jovem possuía energia inesgotável e um espírito de luta inabalável. Com sua busca incansável pela bola e desarmes destemidos, jogou bravamente 450 minutos, contribuindo significativamente para conter os principais atacantes do time adversário. A atuação de Carlos aos 23 anos demonstrou brilhantemente sua maturidade precoce e dedicação inabalável. A trajetória de Plutão, após 1962, continuou intimamente ligada à era de ouro da Universidade de Chile, onde, ao lado de Luis Eizaguirre e Leonel Sanchez, formou uma das defesas mais sólidas da América do Sul. Após se aposentar, dedicou-se ao treinamento e deixou uma marca significativa na formação de jovens talentos nos subúrbios de Santiago. A vida pessoal de Contreras era bastante simples. Era um homem alegre que sempre manteve um espírito otimista diante das dificuldades da vida. Dedicou grande parte de sua energia a trabalhos sociais de caridade, usando o futebol como ferramenta para educar crianças de rua. O que nos faz refletir é o estranho contraste entre um carniceiro em campo e um homem gentil e amante das crianças na vida real. No entanto, essa jornada apaixonada chegou ao fim após uma longa batalha contra a doença de Parkinson. Em 17 de abril de 2020, Carlos Contreras faleceu aos 81 anos. Sua morte, em meio aos dias sombrios da pandemia, deixou uma profunda tristeza. Leonel Sanchez foi o nome que personificou o espírito do Chile em 1962. Aos 26 anos, era o atacante mais temido, com 4 gols e a chuteira de ouro. Com seu pé esquerdo mágico e sua assustadora capacidade de marcar gols, deixou uma marca indelével em torcedores do mundo todo. Além dos gols, Leonel também é lembrado por seu espírito indomável, sua disposição para revidar. As faltas na Guerra de Santiago contra a Itália tornou-se um símbolo de resistência. A atuação de Leonel Sanchez aos 26 anos demonstrou brilhantemente seu status de superestrela mundial. Após o sucesso em seu país natal, Leonel Sanchez tornou-se um ícone imortal da Universidade de Chile, dedicando quase toda a sua carreira às cores do clube. Ele deteve o recorde de jogos pela seleção nacional por décadas. Depois de se aposentar, Leonel tornou-se treinador e embaixador do futebol chileno, sempre presente com um sorriso gentil e sábios conselhos para a nova geração. Sua vida pessoal é um exemplo de realização. Ele vive na admiração do povo chileno e é considerado um patrimônio nacional vivo. O mais instigante é a conexão entre a imagem de um guerreiro impetuoso em campo e um homem gentil e tranquilo fora dele. Parece que as entradas duras de outrora eram simplesmente sua maneira de proteger o orgulho nacional. No entanto, essa trajetória gloriosa chegou ao fim após uma longa batalha contra a doença. Em 2 de abril de 2022, Leonel Sanchez faleceu aos 85 anos. Sua morte deixou um vazio enorme e insubstituível, mas seu nome será para sempre lembrado como o rei não coroado do futebol chileno. Eladio Rojas era o coração e a alma do meio-campo, uma rocha sólida protegendo a área central. Com seu físico ideal e espírito de luta ardente, deixou uma marca eterna com seu lendário gol de longa distância contra o lendário Lev Yashin e principalmente, com o gol decisivo aos 90 minutos na disputa pelo terceiro lugar contra a Iugoslávia. Aos 27 anos, a atuação de Eladio Rojas era brilhante e cheia de personalidade, tornando-o um herói nacional aos olhos de milhões de chilenos. Jogava com o coração em chamas e uma vontade inabalável. Após a gloriosa temporada de 1962, a carreira de Eladio decolou internacionalmente quando ele se juntou ao prestigiado clube River Plate, na Argentina. Lá, ele continuou a se consolidar como um volante defensivo de alto nível na América do Sul. A vida pessoal de Eladio Rojas era marcada pela humildade. Ele vivia uma vida simples, dedicando-se a trabalhos de caridade e ajudando jogadores carentes em sua cidade natal, Tierra Amarilla. Disse que ele nunca se vangloriou de seus gols históricos, sempre atribuindo-os ao esforço coletivo da equipe. A conexão entre seu papel como um herói silencioso em campo e sua vida real parecia ser perfeitamente coerente. Ele era um guerreiro em campo e um homem de bom coração fora dele. No entanto, essa jornada gloriosa teve um fim trágico. Em 13 de janeiro de 1991, Eladio Rojas faleceu aos 56 anos devido a complicações de uma doença hepática.
Sua morte prematura deixou uma imensa tristeza, mas seu legado de gols de ouro será para sempre um testemunho de uma geração indomável de chilenos. Misael Scuti era o capitão veterano no gol da seleção chilena naquele ano. Aos 35 anos, quando muitos goleiros se preparavam para a aposentadoria, Scuti se manteve firme como uma muralha impenetrável. Com 450 minutos em campo, ele fez inúmeras defesas incríveis, especialmente na partida contra a União Soviética, conquistando a admiração do mundo pelos reflexos aguçados de um veterano experiente. A atuação de Misael Scuti, aos 35 anos, demonstrou um caráter maduro, servindo como a alma e a maior fonte de esperança para toda a nação chilena durante aquela Copa do Mundo histórica. A carreira de Scuti foi uma ode de amor e lealdade ao Colo-Colo, onde foi celebrado como o maior goleiro da história do clube. Após se aposentar, não abandonou os gramados, mas dedicou-se à carreira de treinador e dirigente, sempre buscando preservar os valores tradicionais do futebol alemão. Sua vida pessoal foi um exemplo de elegância e nobreza. Viveu uma vida íntegra, dedicando seu amor à família e à sua carreira, formando a próxima geração de mãos de ouro. A conexão entre seu papel de guardião em campo e sua vida pessoal era de firmeza e visão de futuro. Enquanto em campo era um herói e salvador, Foradale. Scuti era um homem humilde que sempre colocava o bem comum em primeiro lugar. No entanto, essa jornada gloriosa teve que chegar ao fim. Em 3 de janeiro de 1994, Misael Scuti faleceu aos 67 anos. Seu legado não se resume a troféus, mas também à personificação da conduta de um grande capitão, um símbolo eterno de coragem. Sérgio Navarro ostentou a braçadeira de capitão em partidas cruciais. Aos 26 anos, este lateral personificava disciplina e liderança nata. Jogando 360 minutos com uma determinação férrea, ele mantinha a defesa focada e coesa sob a imensa pressão do campeonato. Aos 26 anos, as atuações de Sérgio Navarro não se resumiam a desarmes precisos, mas também a palavras de incentivo e um sólido apoio moral para seus companheiros mais jovens. Após sua glória em 1962, a carreira de Navarro continuou a florescer na Universidade de Chile e, posteriormente, no Colo-Colo. Ele sempre foi reverenciado como um santo de lealdade e ética profissional. Depois de se aposentar, Sérgio Navarro passou a se dedicar ao treinamento e à gestão esportiva, chegando a comandar brevemente a seleção chilena. Sua vida pessoal era estável. Ele vivia uma vida respeitável com sua família e se dedicava ao ensino do futebol em escolas. O que chama a atenção é a conexão entre seu papel como líder em campo e sua vida pessoal. Essa postura digna parecia ter se enraizado em seu caráter, conquistando a confiança de todos. Hoje, aos 89 anos, Sérgio Navarro desfruta de dias tranquilos em Santiago, sua trajetória um testemunho dos esforços incansáveis e da dignidade de um verdadeiro líder. Um exemplo brilhante para as gerações de jogadores chilenos. Armando Tobar, na Copa do Mundo de 1962, era um atacante discreto, porém incrivelmente eficaz, disposto a sacrificar sua glória pessoal em prol do jogo coletivo da equipe. Aos 24 anos, jogou 360 minutos com enorme empenho, desempenhando um papel crucial ao atrair a defesa adversária e criar espaço para que Leonel Sanches ou Jaime Ramírez brilhassem. A atuação de Tobar demonstrou resiliência inabalável e um espírito de luta indomável. Ele foi o herói desconhecido nas retumbantes vitórias contra a Itália e a União Soviética. A carreira de Armando Tobar nos playoffs esteve intimamente ligada à Universidade Católica, onde se tornou um dos maiores artilheiros da história do clube. Marcando centenas de gols, após se aposentar dos gramados, ele escolheu o caminho de treinador, dedicando décadas a aprimorar os talentos brutos do futebol de Viña del Mar. A vida pessoal de Tobar era uma bela história de humildade. Ele vivia de forma simples com sua família e se dedicava ao trabalho comunitário. A conexão entre seu papel como um herói silencioso, protegendo seus companheiros em campo, e sua vida pessoal parecia uma continuação perfeita. No entanto, essa trajetória virtuosa chegou ao fim após uma longa doença. Em 4 de março de 2016, Armando Tobar faleceu aos 77 anos. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos torcedores, que admiravam a beleza de sua dedicação silenciosa. Um homem que dedicou toda a sua vida ao futebol.
Alberto Fuyô participou da Copa do Mundo de 1962 com apenas 21 anos, mas logo demonstrou as qualidades de uma futura estrela. Apesar de ter jogado apenas 180 minutos devido a uma lesão a cada instante em campo, Tito Fuyô encantava o público com sua técnica individual refinada e jogo inteligente. Ele era o tipo de atacante que podia mudar uma partida com um simples toque. A atuação de Alberto, aos 21 anos, foi uma prova de seu talento nato. Um verdadeiro artista em meio à atmosfera acirrada do futebol. A trajetória de Fuyô após 1962 foi uma série de triunfos na Universidade Católica e, em seguida, uma transferência para a França para jogar no Lille. Após se aposentar, ele passou por uma transformação espetacular, tornando-se um dos comentaristas de futebol mais distintos e respeitados da história da televisão chilena. A vida pessoal de Alberto era um modelo de comentarista de futebol intelectual. Ele viveu uma vida brilhante e bem-sucedida, e sempre se esforçou para elevar a compreensão do público sobre o futebol. A conexão entre seu papel como um artista do futebol e um disseminador de conhecimento na vida real residia em sua perspicácia aguçada sobre o jogo. No entanto, essa jornada intelectual chegou ao fim. Em 23 de junho de 2018, Alberto Fuyô faleceu aos 77 anos. Sua morte foi uma grande perda para a mídia e a comunidade esportiva chilena, mas a história de um carismático Tito viverá para sempre nos corações dos torcedores como um símbolo de intelecto e paixão. Manuel Rodrigues é um lateral direito confiável aos 24 anos. Apesar de ter jogado apenas 180 minutos em partidas oficiais, sua presença proporcionou total segurança à defesa sempre que teve a oportunidade. Com seu jogo sólido e concentrado, além de um alto nível de disciplina, Manuel demonstrou ser um grande jogador, sempre pronto para contribuir com a equipe. Ele não busca a fama com jogadas de ataque vistosas, mas opta por proteger a lateral com a dedicação de um veterano. Após a Copa do Mundo, a carreira de Manuel Rodrigues tornou-se sinônimo de lealdade à União Espanhola, onde disputou centenas de partidas e se tornou uma lenda do clube. Após se aposentar dos gramados, ele se tornou treinador e obteve grande sucesso, levando o União Espanhola a conquistar campeonatos nacionais. A vida pessoal de Manuel transcorria tranquila. Ele era conhecido como um homem exemplar, que vivia uma vida privada e sempre demonstrava absoluto respeito por sua profissão. A imagem de um protetor em campo parecia se traduzir perfeitamente em sua carreira como treinador. Ele sempre protegia e guiava seus jogadores com profunda compreensão. No entanto, essa jornada gloriosa e duradoura chegou ao fim. Em 26 de setembro de 2018, Manuel Rodrigues faleceu aos 80 anos. Sua morte encerrou o capítulo de um dos zagueiros mais dedicados que o futebol chileno já produziu, deixando um legado de lealdade eterna.